Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história daquelas que atravessam o tempo, sabe? Uma parábola que toca num ponto muito humano, uma questão que, no fundo, todo mundo já se fez. Qual o balanço certo entre misericórdia e justiça? E mais ainda, o que realmente significa perdoar? E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta bem direta que Pedro faz para Jesus. E vamos combinar, é uma pergunta muito prática. Quantas vezes a gente tem que perdoar? Existe um limite? 7 vezes está bom? É o tipo de dúvida que aparece na nossa vida, com amigos, com a família, no dia a dia. E a resposta que vem não é um número, não é 7, nem 70 vezes 7. É muito mais que isso. É uma história, uma parábola inteira feita para virar a nossa chave, para mudar completamente a nossa perspectiva sobre o que é o perdão. Então vamos entrar nessa história. Bom, a história leva a gente para a corte de um rei. O clima é de acerto de conta, sabe? Aquele momento de botar as finanças em ordem. E é aí que a gente conhece o primeiro personagem, um servo que é chamado para se apresentar ao seu mestre. E aqui a coisa fica impressionante. A gente precisa entender o tamanho dessa dívida. Não estamos falando de um valor pequeno, de um troco. O texto fala de uma enorme fortuna. Era uma quantia, assim, absurda, tão grande que seria impossível para uma pessoa só pagar numa vida inteira. Pensem na dívida de um país, não na dívida de uma pessoa. Era algo realmente impagável. E claro, as consequências eram terríveis, como era de se esperar naquela época. Se não podia pagar, a sentença era essa. Ele, a esposa, os filhos, tudo o que eles tinham, tudo seria vendido. Era o fim da linha, uma situação de desespero total. E aí, num ato de puro desespero, o que o servo faz? Ele se joga aos pés do rei e a súplica dele é quase ilógica. Ele promete pagar tudo, uma promessa que ele e o rei sabiam que era impossível de cumprir, dado o tamanho da dívida. Mas, era a única coisa que ele podia fazer naquele momento. E então, acontece o inacreditável. O rei não só dá mais tempo para ele faz algo muito mais radical. Movido por compaixão, ele simplesmente cancela a dívida, toda ela. Aquela fortuna impagável some. O servo está livre. Um ato de misericórdia assim avassalador, total. Bom, aqui a história poderia ter um final feliz, né? Mas a parábola dá uma virada chocante, porque esse mesmo servo que acabou de sair dessa experiência incrível de perdão, encontra um colega de trabalho. Vamos ver o que acontece agora. Esse colega devia para ele 100 moedas. E aqui está o grande contraste da história, o ponto central. Comparemos 100 moedas com uma enorme fortuna. É como comparar um grão de areia com uma montanha inteira. A dívida que ele devia era gigantesca. A dívida que deviam a ele era insignificante. E a reação do servo é brutal, imediata. Toda aquela compaixão que ele recebeu não é repassada. Pelo contrário, ele age com uma violência absurda, agarrando, sufocando o companheiro por uma quantia minúscula. Isso mostra o conflito central da história de um jeito muito forte. A incapacidade de oferecer a misericórdia que se acabou de receber. E a ironia da situação chega a doer. O companheiro faz exatamente a mesma coisa. Cai aos pés dele e usa as mesmíssimas palavras que ele usou na frente do rei implorando por paciência. Basicamente, ele está dando ao servo a chance de espelhar, de repetir a misericórdia que acabou de salvá-lo. Então tá aí o ponto crucial, essa diferença gritante de reação. De um lado, o rei, que por compaixão perdoa uma dívida impagável. Do outro, o servo, que por uma ninharia sufoca, recusa e manda prender. Esse recusa dar um pingo daquela misericórdia que ele recebeu de graça, e em abundância. Mas essa crueldade toda não ficou em segredo. Os outros servos viram aquilo, ficaram chocados, tristes com uma injustiça daquele tamanho. E claro, contaram tudo para o rei. A história ainda não terminou. O rei chama o servo de volta e as palavras dele são o coração da parábola. Ele o chama de empregado perverso e faz a pergunta que expõe toda a hipocrisia da situação. A lógica era simples. A misericórdia que você recebeu deveria ter gerado misericórdia em você. Era o mínimo, né? A consequência agora é severa. A indignação do rei faz com que o perdão seja revertido, a dívida volta a existir e o servo é entregue para ser punido até pagar o último centavo, o que, a gente já sabe, é impossível. A misericórdia que ele negou ao outro agora é negada a ele. E é aqui que a história se conecta lá com a pergunta do Pedro do início. A parábola não é só sobre um rei e seus servos.
Claro, ela é uma lição sobre como o perdão funciona no reino dos céus. A condição para receber o perdão maior parece ser a nossa disposição em perdoar aqui, no dia a dia. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a misericórdia não é para ser guardada, é para ser repassada. É como um rio que precisa fluir. Segundo, a perspectiva muda tudo. Quando a gente entende o tamanho do perdão que recebemos, as pequenas ofensas dos outros parecem bem menores. E o mais importante, o perdão não é só da boca para fora. É uma mudança interna, tem que vir de coração. A parábola termina com essa lição poderosa, mas ela nos deixa com uma pergunta, um desafio para a nossa vida. Se perdoar não é só contar até 7 vezes, mas sim um reflexo da misericórdia que a gente recebe, o que isso significa na prática? O que é de fato perdoar de coração? A história não dá uma fórmula pronta, mas nos convida a pensar seriamente sobre isso.